Olá, você que está me vendo. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo ou curso de Sistema de Gestão da Qualidade com a interpretação da nova ISO 9001-2015. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar gestão da qualidade e esse sistema que interliga processos, atividades, para fazer com que haja um objetivo fim de satisfazer cliente, aumentar a eficiência, aumentar a eficácia, reduzir os custos das operações empresariais. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com o sistema de gestão da qualidade. E nada mais justo do que iniciarmos o trabalho conceituando o sistema de gestão da qualidade. O que é que você acha que é um sistema? Qual seria o conceito de sistema? Eu tenho alguns conceitos interessantes que eu sempre ministro em sala de aula. Um deles é o sistema do corpo humano, a interligação de órgãos e organismos que juntos interagem para fazer o corpo funcionar, para fazer com que o corpo tenha qualidade de vida, tenha saúde, tenha vida. Não é? Outro sistema muito conhecido, principalmente dos homens, é o sistema mecânico de um carro. Existe uma série de elementos dentro desse sistema mecânico, ou um sistema elétrico de um carro, que interagem e se interrelacionam para fazer com que esse carro funcione, com que esse carro ligue, com que esse carro possa lhe locomover com um objetivo fim. Então esse é o conceito de sistema. Podemos dizer que é um conjunto de elementos, de atividades, de pessoas que interagem e se interrelacionam com um objetivo fim específico. E qual seria o objetivo fim específico de um sistema de gestão de qualidade? Seria exatamente a satisfação do cliente, foco no cliente, atendimento ao cliente, comunicação com o cliente, relacionamento com o cliente. Só que isso como se conquista? Através de uma série de atividades, de processos, de interligações, de apoio, suporte e gestão, para que ao final eu tenha de fato essa qualidade. Então, sistema, é esse o conceito de sistema, e eu quero passar para o conceito de gestão, que nada mais é do que o modelo de administrar, a forma de administração. Então, gestão é uma forma de organizar, é um modelo de administrar algo, no nosso caso, especificamente, um empreendimento, uma empresa, em prol de um objetivo fim também. Eu não sei se vocês acompanham ou leem algumas revistas sobre empresas pequenas e médias, empresas e grandes empresas, onde sempre na contracapa tem uma entrevista de um grande empresário. E ele sempre diz que em algum momento da carreira empresarial de sucesso dele, ele usou o que a gente chama de modelo de gestão PDCA. Planejar, executar, monitorar e analisar criticamente. Do inglês, Plan, Do, Check e Act. Então, o modelo de gestão usado pelas normas ISO, pelo sistema de gestão da qualidade baseado nas normas ISO, mais especificamente no nosso curso, no nosso módulo atual, ISO 9001, versão 2015, é o PDCA. Primeiro se planeja, para depois se executar o que se foi planejado, posteriormente se faz o monitoramento dessa execução e, por fim, analisa-se criticamente todas as etapas para realizar um novo planejamento com aprimoramento e melhoria contínua. Então, isso seria o sistema de gestão. E qualidade? O que você entende por qualidade? Uma dica para você muito importante sobre qualidade. Qualidade não se mede apenas por satisfação de cliente. De forma alguma você pode pegar um indicador de satisfação de cliente e transformar o mesmo indicador em algo sólido para direcionar se você tem ou não qualidade no fornecimento do seu produto ou do seu serviço. Sendo assim, qualidade seria o conjunto de atendimento a requisitos. Esses requisitos podem ser os requisitos normativos, legais, estatutários, requisitos internos que a própria empresa, que o próprio empreendimento, a própria organização, que é a nomenclatura usada pela norma, estabelece para si próprio.
requisitos principalmente dos clientes e de stakeholders ou intervenientes, como nós chamamos em português, são aquelas pessoas que podem interagir e influenciar diretamente no nosso negócio. Então, isso é ter qualidade. Quando eu consigo atender na totalidade ou na maioria de sua totalidade essa gama de exigências e requisitos, aí eu posso dizer que eu tenho o conceito de qualidade, que eu tenho qualidade, e não apenas pela pesquisa de satisfação de cliente, que é muito usual, é necessária, mas não pode ser, como dito anteriormente, o único indicador a consolidar o que é qualidade dentro de uma organização, dentro de um empreendimento. Nessa toada e nesse pensamento, nós temos aqui o anexo SL, que é o novo anexo que foi implantado a partir dessas normas novas de versões 2015, do ano de 2015 em diante. A intenção é que todas as normas revisadas a partir de 2015 tenham esse anexo SL. O que seria o anexo SL? Seria nada mais, nada menos do que um índice, um sumário novo, unificado, padrão, com um PDCA ou um modelo de gestão ordenado para os requisitos de cada norma, seja ela de qualidade, seja ela de meio ambiente, de segurança e saúde ocupacional, de gestão energética, a norma padrão da ISO. Então, esse seria o conceito para o anexo SL, seria exatamente a unificação disso, favorecendo, inclusive, a gestão integrada, quer dizer, a integração dessas normas num só sistema de gestão. Então, isso seria a função primordial desse anexo SL, que começou a vigorar a partir das versões, das revisões das normas ISO de 2015. Ok? Então, com o anexo SL e com o conceito de gestão da qualidade, de sistema de gestão da qualidade, eu queria falar um pouquinho para você do que é a ISO. Que organização é essa? A ISO é uma organização internacional de padronização. Ela se chama International Organization for Standardization. Ela fica em Genebra, na Suíça, localizada em Genebra, na Suíça, e hoje tem mais de 180 países adeptos a essa normatização de padronização. O que significa dizer que a empresa que você trabalha, a empresa na qual você visa ser consultor, ser gestor de qualidade, ela implementará uma norma que será validada, será chancelada e aceita em mais de 180 países em todo o planeta Terra. Isso é muito importante por questões comerciais, questões de mercado, questões de destaque no mercado de trabalho, não só para a empresa que se certifica, mas para as pessoas que participam desse trabalho de implantação, de monitoramento, de execução das atividades e de análise crítica de todo esse processo de gestão e padronização da qualidade. Sendo assim, nós temos aqui fixados os conceitos de sistema de gestão da qualidade, temos aqui o que significa a organização de padronização internacional chamada de ISO, que todos nós já ouvimos muito falar nela, né? E também temos aqui o conceito inicial do que seria o anexo SL, que nos próximos slides nós vamos abordar com mais detalhes esse anexo SL. Então, com esses conceitos, a ISO 9001. Por que 9001? Por que 9? 9 nada mais é do que a série da ISO, das normas ISO para qualidade. Então, toda vez que você vê um 9 na frente, provavelmente essa série de normas está a tratar sobre qualidade. Está tratando, está versando sobre o conteúdo qualidade. 01, toda norma ISO que ela termina com o 01, como a 9001, que estamos tratando agora, a 14.001, a 18.001, significa dizer que essa norma 01 no final, ela aborda um sistema de gestão auditável, ele é avaliável, ele é passível de uma auditoria, ele está passível de uma avaliação. Então esse 01 significa exatamente que essa norma, ela traz requisitos que podem ser avaliados, eles podem ser auditados. Eles podem ser verificados. Então, devem ser, antes disso, claro, implementados. É o trabalho do consultor. A avaliação, o trabalho do auditor. Então, levando em consideração a ISO 9001, 2015. 2015 é o ano da revisão da última versão, da versão que está em vigor. Se vocês perceberem bem, nós temos aí, pelo menos dos anos 2000 para cá, a 9001-2000 era a versão.
Depois ela passou por uma revisão em 2008, uma revisão muito pequena, que quase não houve modificação no texto da norma, no contexto da norma, mas no método. E agora nós temos a versão 2015, que é a versão atual, e que até 2018, todas as empresas que estão com a versão 2008 vão ter que migrar para 2015 obrigatoriamente, ok? Então, para quem vai implementar, a dica é, já implementa na nova, já implementa na ISO 9001-2015, porque em 2018 não precisa passar por uma migração da 2008 para 2015. E para aquelas empresas que já trabalham com a 2008, a dica é, migrem até o final de 2017. Não esperem até 2018, o ponto final da norma 2008 para fazer essa migração. O ano de 2017, ele é um ano que se pode utilizar para fazer testes nessa nova norma, já ser auditado, aprimorar as técnicas e os métodos e as ferramentas que estão sendo direcionadas por essa norma nova. Então não deixe para 2018, não deixe para o último ano. Já faça a implementação com um pouco de antecedência para poder fazer o teste e poder transformar o seu PDCA da 2008 num PDCA da 2015, da versão 2015, mas bem abalizado, bem consistente e bem provado durante o ano de 2017. Então, com isso, eu queria passar para vocês como é o anexo SL, como esse anexo SL ele é programado, ele foi projetado, o objetivo dele é de unificar em um só padrão todos os índices, todos os sumários de todas as normas ISO, sejam elas de qualidade, de meio ambiente, de segurança e saúde, de gestão energética, de segurança alimentar, de tecnologia da informação, como abordamos anteriormente, é fazer com que toda norma ela tem a mesma sequência, a sequência do planejar, executar, monitorar e analisar criticamente. Levando em consideração tudo isso que foi dito, nós temos que ver que o anexo SL ele agora é composto por 10 seções. Seja em qualquer norma, são 10 seções. Por quê? Agora elas têm um índice padrão para todas elas. Diferentemente da anterior. A ISO 9001-2008 eram 8 seções, se vocês não se recordam. A 14001, apenas uma seção, era a seção 4 com subseções. A 18001 também era apenas uma seção, a seção 4 com várias subseções. Então agora todas elas devem obedecer o anexo SL, esse roteiro que nos traz exatamente 10 seções normativas. Tá? Então, considerando isso, nós percebemos que as 3 primeiras sessões, elas são sessões, como vocês podem ver, de conceituação, introdução, um histórico sobre a norma e não há necessariamente requisitos, exigências, imposições normativas nesses primeiros capítulos ou sessões, como queiram chamar, da norma. Só a partir da seção 4, assim como era na norma anteriormente, é que nós vamos ver o que é impositivo, aquilo que são requisitos, aqueles que são os requisitos e exigências obrigatórias da norma. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, que na seção 1 a gente tem o escopo da norma, né, a abordagem e o escopo dessa norma. Na seção 2, as referências normativas, então não tem nenhuma imposição, nenhum requisito, nenhuma exigência nisso aí. Na seção 3, os termos e definições de conceitos do palavreado da norma, assim como tinha também nas outras normas anteriores, de versões anteriores, continua essa mesma sequência até a seção 3. E a partir da seção 4 é que nós iniciamos a modificação, aquilo que alterou entre a versão 2008 e a nova versão 2015. Agora nós temos uma seção 4 que ela é chamada de contexto da organização, que houveram mudanças significativas da versão anterior para essa versão. Se a gente pode dizer que onde mais houve no PDCA mudanças nessa norma foi no planejamento da norma, foi no P, no plan da norma, através de análise de risco, do contexto da organização. Então, levando em consideração isso,
Essas seções iniciais, a 4 e a 5 principalmente, são as principais para poder fazer as mudanças e as adequações. Então prestem muita atenção nessas duas primeiras seções, que é onde as mudanças são mais latentes, são mais consistentes, são mais fortes, ok? Então vamos lá. Contexto da organização. Se fôssemos para a norma da versão 2008, nós não teríamos, por exemplo, a necessidade e a obrigatoriedade do levantamento de um contexto da organização. Um levantamento como, por exemplo, os outputs e os inputs, os intervenientes, os fatores e atores externos e internos que podem interferir diretamente na organização ou no negócio da organização. Então, isso é novidade. Isso é da versão 2015, esse levantamento. A norma anterior, ela simplesmente exigia que houvesse uma interação entre os processos, um mapeamento dos processos, uma criação ou uma geração de um macrofluxo para facilitar essa interação e essa interrelação, e a criação também de um planejamento, que seria na seção 5. Já agora, nós temos obrigatoriamente que fazer esse levantamento. Há uma necessidade absoluta de se conhecer o negócio, de se conhecer o contexto da organização e de onde o negócio está, o âmbito do negócio onde está atuando, onde esse negócio está atuando. Então, a norma, ela deixou de ser simplesmente uma norma de qualidade. Ela passou a ser uma norma que ela não só influencia na qualidade do produto ou do serviço da organização, como ela também influencia no próprio negócio, na sustentabilidade do negócio e como o negócio pode se tornar sustentável a partir de uma gestão de qualidade. Isso é uma importância primordial dessa nova norma e dessa nova versão da norma. E é interessante versar que a intenção das normatizações ISO é cada vez mais transformar-se não apenas em normas de padronização, mas normas que tragam ganhos de conhecimento estrutural do negócio, institucional, organizacional, para que hajam benefícios diretos de sustentabilidade econômica do negócio através da implantação dessas ferramentas. Isso é muito interessante. Para você que é empresário, para você que gere uma empresa, você tem que pensar muito nisso, você tem que avaliar muito isso, você tem que refletir muito acima disso, acerca disso. Por quê? Porque isso aqui pode trazer um ganho muito grande para o teu negócio em relação à sustentabilidade financeira, econômica e no mercado do teu negócio. E não apenas mais para implementar algumas questões de qualidade, como satisfação, treinamento e desenvolvimento de colaboradores. Isso permanece com o agregar do levantamento do contexto e o aprimoramento do negócio através do contexto da organização, que nós vamos ver quando abordarmos essa seção 4 aqui, com mais conteúdo, com mais afinco, da forma como iremos fazer posteriormente, ok? Então, se formos lá para a seção 5, percebemos que a seção 5 da 9001-2008, ela era comprometimento da direção, responsabilidade da alta direção, também chamávamos assim. Agora não, agora é liderança. E olha só a diferença, de líder para chefe, por exemplo. Antigamente, você podia ter chefes. Os chefes não eram muito participativos, eles impunham a gestão da qualidade e as pessoas da ponta, aquelas pessoas que tinham que agir, elas simplesmente agiam muitas vezes automaticamente por uma imposição de chefe. Agora é diferente. Agora a norma chama por liderança, não apenas por mandar para a chefia simplesmente ordenar, exigir. Agora ela chama que haja uma participação da alta direção, da alta gestão, daquelas pessoas que têm poder de mudança, que têm poder de impor algo ou de decidir algo dentro da organização. Então isso também é uma diferença. Às vezes nós olhamos assim e podemos até dizer, mas olha, uma palavra que mudou era comprometimento da alta direção e agora é liderança, mudou isso tudo. Mas para se perceber como os conceitos das palavras são importantes. E quando elas são impostas dentro de um contexto como esse normativo, a mudança que ela pode trazer.
Então, liderança é um princípio de qualidade, de gestão de qualidade, e que agora deve se trabalhar de forma que a alta direção seja participativa. E isso pode ter certeza que, se não houver uma participação da alta direção em relação ao levantamento de contexto, análise de risco e todo o poder decisório que a alta direção tem em estruturar o sistema, vai ser muito difícil atestar essa liderança nesse novo contexto da norma versão 2015. Finalizando essas duas primeiras sessões, vamos para a terceira sessão, que também faz parte do planejamento ainda do nosso ciclo de PDCA. Vamos para a sessão 6, que fala sobre o planejamento especificamente da qualidade, da gestão do negócio. Então, o que acontece? Percebemos que há todo um encadeamento de um roteiro e que se hoje você vai implementar essa norma, vai fazer consultoria sobre essa norma, vai gerir sobre essa norma, basicamente tem que se atender a essa sequência. Se você conseguir atender a essa sequência, você vai ser um excelente gestor, um excelente consultor. Se você perceber bem, na seção 4, fala-se sobre o levantamento do contexto. Então, a primeira coisa é diagnosticar o contexto onde a minha organização se encontra. É a primeira coisa. Vou fazer esse diagnóstico, fazer esse levantamento, quem interfere, quem são os meus intervenientes, onde estão meus outputs, meus inputs, minhas saídas, minhas entradas, qual o mercado que eu quero me inserir. É interessante sim criar missão, visão, valores. É obrigatório? Não. Mas isso demonstra que o contexto da organização foi analisado. Posteriormente a esse diagnóstico, a esse levantamento do contexto, então você vai fazer uma análise de risco do seu negócio. Você vai fazer uma avaliação através da liderança, não é? Só a alta direção vai poder fazer essa análise de risco do negócio, vai poder fazer essa análise de onde o meu negócio tem risco, onde o meu negócio não tem risco e outra coisa, até definir onde é que vai se assumir o risco do negócio e onde é que vai se tratar para que esse risco não se potencialize numa realidade. Então até isso vai ser avaliado com a necessidade da participação da alta direção, da liderança, isso na seção 5. E agora, se nos encaminharmos aqui para a seção 6, nós vemos que é o planejamento, a sequência, levantamento do contexto, análise de risco, e agora eu vou fazer um planejamento. Vou fazer um planejamento dos meus objetivos, baseado nos riscos e no meu contexto, nas minhas metas, nas minhas ações, nos meus prazos para atingir essas metas, que tipo de padrão, que tipo de procedimento eu vou criar para contribuir como ferramenta em atingir esses objetivos e essas metas. Tudo isso deve ser traçado aqui, ainda no planejamento, na seção 6, que é o planejamento da qualidade. Se pudéssemos trazer para a norma anterior, para a norma 9001/2008, nós traríamos a seção 6 para a antiga seção 5, que era comprometimento da alta direção, onde tinha lá planejamento dos objetivos da qualidade, né, planejamento das ações da qualidade. Então isso, na verdade, foi agora transferido para uma seção própria, a seção 6, que anteriormente, na versão 2008, a seção 6 era a que se tratava de gestão de pessoas, de gestão de recursos, tanto de infraestrutura, ambiente de trabalho, como de gestão de pessoas através de treinamento e de competências, que nós vamos ver a seguir na próxima sessão, né? Então, com essas três primeiras sessões, 4, 5 e 6, finalizaríamos o planejamento do nosso ciclo do PDCA. Finalizaríamos aí com a seção 6 e então o anexo SL nos traz suporte, que é a seção 7 da norma. Engraçado, estávamos falando agora há pouco de infraestrutura, infraestrutura de pessoas, de infraestrutura física, ambiente de trabalho. Então, isso agora está em suporte, tá? Ou apoio. né? Suporte ou apoio, depende da tradução da norma, mas vamos levar em consideração suporte, que é a nova seção 7. A seção 7 anterior da ISO 9001/2008, para quem se lembra, já era uma seção de execução, onde tinha planejamento da realização do serviço, validação do serviço ou do produto, propriedade do cliente. Então, tudo isso anteriormente, na norma 2008, ISO 9001/2008, estava nessa seção 7. Agora mudou. Agora nós temos toda essa parte de suporte, a parte de competência, de treinamento, de desenvolvimento, de infraestrutura, de ambiente de trabalho, estão contempladas na seção 7 a partir de agora. Então, um pouquinho da seção 6
vai para a seção 7. E um pouquinho da seção 7 anterior vai também para essa nova seção 7. Nós vamos analisar isso durante o nosso curso. Então, finalizando agora a seção 7, que faz parte da execução do nosso PDCA, do DO, vamos para outra seção, a seção 8, que também faz parte da execução do DO. E são as duas maiores seções da norma, como assim era já na 9001-2008. Se vermos aqui a seção 8, que é a antiga seção 7 da 2008, a seção 8 atual, né? Ela vai tratar exatamente da parte operacional propriamente dita. Toda a parte de operacionalização, como planejamento da realização do serviço, a validação do serviço, o controle de saídas não conformes, preservação do produto ou do serviço, tudo isso agora está nessa nova seção, na seção 8. A parte de desenvolvimento e projetos também vai estar na seção 8, tá? Então, tudo aquilo que a gente via anteriormente na seção 7 da antiga norma, vamos ver na seção 8 da atual. A parte de equipamentos de medição e calibração e verificação, ok? Vão estar todas contempladas nessa seção, que continua sendo a seção mais densa da norma. Anteriormente a 7, agora passou para a numeração 8, ok? E como já abordamos aqui inicialmente, vale a pena frisar que as mudanças principais, elas vêm do planejamento. Elas vêm lá da seção 4 e da seção 5. O resto é consequência do bom planejamento baseado nas novas ferramentas e nos novos métodos que foram colocados a partir da ISO 9001-2015 em suas seções 4 e 5, ok? Para finalizar o nosso anexo SL, nós temos aí a seção 9 e a seção 10, uma sendo uma seção de monitoramento e a outra sendo a seção de análise crítica e aprimoramento contínuo ou melhoria contínua, não é? Respectivamente. Nós temos a seção 9, onde vai haver o monitoramento, a abertura de ações corretivas, né, a auditoria interna, e nós vamos ter a seção 10, que vai se fazer a análise crítica, não conformidades, ações corretivas, melhoria contínua, vai estar também na seção 10. Então nós temos aí o check e o act, que são bem pequenos e praticamente não oferecem mudanças, alterações da norma anterior. Se nós pudéssemos falar sobre uma mudança nessas duas seções, seria a questão da não necessidade mais da ação preventiva, da abertura de ação preventiva. Porque se você faz uma análise de risco, nessa análise de risco, você já vai planejar essa análise com ações preventivas. Então não haveria mais a necessidade de abrir ações preventivas ao longo do processo de implantação e de monitoramento do sistema de gestão, pois desde o processo de planejamento isso já havia sido vislumbrado e vai ser posto em prática ao longo do resto da implementação. Por isso, da eliminação ou da falta de necessidade de se ter ações preventivas nessa versão 2015 da norma, ok? Claro que se a empresa decidir optar por manter, se a organização optar por manter, pode. A norma não proíbe, ela simplesmente não exige mais como ela exigia anteriormente nas outras normas. Para finalizar, nós temos um gráfico aqui de abordagens por processos, e esse gráfico de abordagens por processo, porque essa abordagem, esse mapeamento, essa interligação, essa interação de processos permanece, nada mudou. Só que agora contemplando com o anexo SL, as 10 seções via anexo SL. Então nós podemos ver aqui onde estão alocadas a seção 4, que é o planejamento do contexto da organização, a seção 5, que é liderança, a seção 6, que é planejamento do sistema de gestão da qualidade, a seção 7, que é a parte de apoio e suporte que nós falamos, a seção 8, que é uma parte operacional propriamente dita, a antiga seção 7 da versão 9001-2008, e a 9, que seria o monitoramento check, e a seção 10, que está ali em cima, como melhoria contínua, um aprimoramento contínuo do nosso ciclo de PDCA, nosso planejamento e a nossa gestão. Então aqui nós temos um gráfico, porque a abordagem por processos, ou a abordagem de processos, permanece. Algumas dicas bem interessantes sobre as mudanças mais latentes e mais claras que nós podemos ver entre uma norma, a 2008,
e a outra norma atual, a 2015. Por exemplo, a não obrigatoriedade de um manual da qualidade. Não há mais obrigatoriedade, não há mais essa imposição na nova norma. Quer dizer que eu não posso mais ter? Pode. Inclusive eu indico que o seu contexto da organização que vai ser levantado lá possa ser levantado e documentado no Manual da Qualidade, que já é um documento pré-existente para aquelas empresas que já têm Manual da Qualidade. Outra dica, não há mais a necessidade da nomeação de um representante da direção, aquele famoso RD, que nós falávamos tanto dele e que sofria tanto porque a maioria das responsabilidades ficava sob as costas dele. Não há mais essa necessidade, porque a intenção é que, com a liderança da seção 5, essas responsabilidades sejam mais compartilhadas. E subentende-se que uma empresa que quer implantar um sistema de gestão da qualidade vão ter pessoas responsáveis por essa gestão da qualidade. Então, não há mais a obrigatoriedade da nomeação do RD. Outra coisa importantíssima, os 6 procedimentos que eram obrigatoriamente documentados na versão 2008 não são mais obrigatórios. Eles não precisam estar mais obrigatoriamente documentados. Vocês se lembram dele? Controle de documento, controle de registro, controle de produto não conforme, auditoria interna, ação corretiva e ação preventiva. Esses 6 procedimentos que até bem pouco tempo atrás, na versão 2008, eram obrigatoriamente documentados, não são mais obrigatoriamente documentados. A norma ela deixa livre e desburocratiza o sistema para documentar aqueles procedimentos que ela achar importante e relevante para fazer com que o sistema e a gestão funcione. Ok? Então essa é outra dica muito importante. Já demos aí uma dica sobre manual, sobre RD, sobre procedimentos obrigatoriamente documentados, né? E a outra dica importante é sobre ação preventiva. Não há mais a necessidade de se abrir ações preventivas ao longo do processo, se durante a análise de riscos do contexto da organização, no planejamento do seu sistema de gestão, você já fez esse levantamento dos riscos e já criou ações preventivas desde o início do seu planejamento. Então, a ação preventiva é outra exigência, é um outro requisito que não se faz mais necessário. Todos esses requisitos, volto a repetir, podem ser sim compositores da nova norma. Podem. Não há uma obrigatoriedade de não tê-los. Apenas não há uma obrigatoriedade de tê-los. Não há mais uma exigência sobre eles. Ok?